Oi, oi, tudo bem? Eu sou Kessia e nós vamos continuar adotando as técnicas de análise vertical e análise horizontal para avaliação dos demonstrativos contábeis. E na última aula nós falamos da análise vertical com a observação da política da empresa, começando pelo ano base, que neste caso foi 2020. E aí vimos o que aconteceu na empresa, como é que a empresa está, tá? E agora nós vamos para a análise horizontal. Nosso ano base 2020. O que foi que aconteceu em 2021? Gente, o ativo aumentou, olha aqui, ó, em 17%. Deixa eu dar um zoom aqui. E eu sei que o ativo aumentou 17%. Quando eu chego na análise horizontal, de um ano para o outro, o que é que eu vou observar? Na análise horizontal, a gente já vê qual a variação do ativo, ou a variação do grupo total, do grupo base. Qual a variação do ativo? Bem, nesse caso, foi de 17%, tá? E aí, o que eu quero dizer? Qual é a pergunta que eu vou ter na análise horizontal? Quais os grupos e as contas que foram responsáveis por essa variação, por esse aumento de 17% do ativo total? E aí, o que eu faço? Eu primeiro, qual a variação e quais os grupos e as contas responsáveis por essa variação. Então, eu já sei que o ativo aumentou 17% e eu quero saber quem são os grupos. Então, eu sei aqui que o ativo circulante foi responsável por um aumento de 33%. Aumentou, na verdade, de um ano para o outro, 33%. O ativo total teve um aumento de 17%, só o ativo circulante aumentou 33%. Então, isso é bem relevante. O ativo circulante aumentou 33%. E o ativo não circulante? O ativo não circulante, ele aumentou 6%. Do seu total, o ativo não circulante aumentou 6%. Com isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho que ambos os grupos, ativo circulante e ativo não circulante, foram responsáveis ou tiveram participação pelo aumento do ativo. Aí eu vou lá, olho para o ativo, para o ativo circulante e vejo que houve um aumento de 33%. E vamos comparar o que aconteceu na análise vertical e na análise horizontal. Olha só, gente, aumentou 33% de 2020 para 2001. E o que foi que esse aumento trouxe para a empresa? Esse aumento do ativo circulante fez com que a participação do ativo circulante, que a gente vê na análise vertical, saísse de 42% para 47%. E esse aumento de 6% menor fez com que o ativo não circulante tivesse uma redução de sua participação de 58% para 53%. Então, nesse primeiro momento, o que a gente tem? Houve um aumento do ativo total? Houve, que eu vejo aqui na análise vertical, de análise horizontal, de 2020 para 2021. Entretanto, o ativo circulante subiu 33% e o ativo não circulante 6%. O ativo circulante ele tinha uma participação menor em relação ao ativo não circulante. Só que esse aumento de 33% fez com que a participação do ativo circulante aumentasse dentro desse bojo total do ativo. E mesmo o ativo não circulante tendo maior participação e um aumento de 6%, como o aumento dele foi menor, ele teve uma queda de participação, uma queda de composição. Tá? Vou te dar um exemplo bem prático do dia a dia da gente. Você entrou na academia e você quer fazer um treino de massa muscular. E às vezes algumas pessoas, inclusive aquelas que trabalham com fisiculturismo, elas querem ganhar peso, né? Então, primeiro elas ganham massa muscular e gordura junto com a alimentação. Só que se ela tem pouca massa muscular, mas ela começa a ganhar, fazer musculação com alimento que vai te fazer ganhar massa muscular, pode ser que você ganhe massa muscular em maior proporção do que a gordura.
Então, o que é que aconteceu aqui? Vamos dizer que a empresa cresceu, que ela ganhou gordura, e, entretanto, ela ganhou mais massa muscular. Como ela ganhou mais massa muscular, o percentual de gordura dela reduziu um pouco, tá bom? É isso que acontece numa analogia. Vimos o grupo, tá? Aí aqui a gente já nota que o ativo circulante subiu em maior proporção em relação ao ativo não circulante, ok? E agora vamos ver dentro do ativo circulante quais são as contas mais relevantes nesse aumento, ok? Olha, houve uma queda de 32% na conta caixa e equivalente à caixa. Isso não foi legal para esse aumento. Mas a contas a receber aumentou 23%, que foi um aumento de contas clientes. E olha aqui o aumento do estoque, 83%, que fez com que a participação do estoque saísse de 14% para 22%. O caixa caiu de 13% para 7% com essa queda. Esse aumento também de clientes fez com que aumentasse essa participação de 11% para 12%, mas o grande responsável por esse aumento do ativo circulante e, por conseguinte, do ativo total, foi a conta estoques. Então, aqui o que é que eu anoto? Eu anoto o quê? As contas a receber e estoques foram as grandes responsáveis pelo aumento do ativo circulante e, por conseguinte, do ativo total. Tá? E eu também anoto que houve uma queda considerável da conta caixa e equivalentes à caixa. Aqui são só as nossas anotações, tá? Então, vamos continuar. Vamos olhar para o ativo não circulante. Dentro do ativo circulante, gente, olha para isso, o aumento do realizável a longo prazo aumentou 40%. Isso fez com que a participação dele subisse para 11%, tá? Desculpa, para 6%. 40% aumentou só 1% dentro da empresa no contexto total. Houve uma queda de tributos diferidos e houve um aumento de 144% de depósitos judiciais. Mas como depósitos judiciais é pequenininho no contexto geral, só aumentou 2%, ok? Vamos olhar as outras contas. Houve um aumento de 46% dos investimentos decorrente de aumento nas participações societárias. Foi um aumento bem relevante, entretanto, como esse valor não é tão grande em relação ao ativo total, a participação quase não mudou, tá? E aqui, dentro desses investimentos, olha aqui, participação em controladas em conjunto, bem relevante. O imobilizado não subiu. Como o imobilizado não subiu, fez com que a participação dele caísse, porque outras contas subiram, tá? E aqui, a gente teve um aumento do intangível de 6%, e aí, como também esse aumento foi menor do que aquele aumento do ativo, né, do ativo circulante, de contas a receber e estoques, a participação dele reduziu, porque aquelas outras contas tiveram um aumento maior, tá? E essas anotações eu vou fazendo aqui no meu bloco de notas para depois fazer o meu relatório. Então, aqui a gente faz anotações e depois a gente também vai investigar dentro da empresa, dentro das notas explicativas, o porquê dessas mudanças, tá? Então, eu paro por aqui e aí você já tem uma base de como fazer a análise vertical e horizontal da empresa de vocês. Um abraço, a gente se encontra já já. Tchau, tchau!